Bem-vindo a mais um novo módulo, né? Agora vamos falar sobre a confiabilidade. Esse é um ponto assim importantíssimo, né? Quando a gente fala de arquitetura de software, quando a gente fala de desenvolvimento de software também. Então, o que seria então a confiabilidade, né? A confiabilidade de arquitetura de software se refere à capacidade de um sistema ou aplicação funcionar de forma consistente e livre de falhas ao longo do tempo, mesmo sob condições adversas ou situações inesperadas. É um atributo crítico para sistemas que precisam estar disponíveis e operacionais de forma contínua, especialmente em aplicações críticas como sistemas de controle de tráfego aéreo, sistema de saúde, sistemas financeiros e outros, tá? Então, o que a gente quer falar sobre confiabilidade, né? A primeira coisa que um programador precisa entender é que o sistema, né, aquela aplicação que ele está desenvolvendo, ela tem que funcionar o tempo todo, né? E assim, qual o ponto que você precisa pensar, né? Principalmente quando a gente fala de arquiteturas modernas, então a gente depende de muitos fatores para que uma aplicação funcione. Então você depende de internet, às vezes você depende de uma rede, você depende de um serviço de nuvem, você depende de, às vezes, né, de APIs de terceiros, né? Ou seja, você pode ter uma aplicação que está consumindo uma API que é do governo, né? Por exemplo, ali uma API de controle de notas fiscais. Então você tem que pensar em tudo isso, né? Então assim, o sistema ele tem que ser muito confiável e tem que funcionar o tempo todo, né? Então o programador moderno ele tem que ter essa visão do todo, né? Ele tem que pensar que várias coisas podem acontecer e isso pode atrapalhar o desempenho da sua aplicação, pode fazer a sua aplicação cair, pode fazer a sua aplicação travar, né? E isso não é isso que a gente deseja, né? Então quais são os pontos que a gente precisa ficar bem atento ali quando a gente fala sobre confiabilidade? Primeiro, tolerância às falhas. Então, um sistema confiável deve ser capaz de lidar com falhas de hardware, software ou rede de forma adequada, evitando que uma única falha cause interrupção completa do sistema. Isso pode envolver o uso, redundância, failover e recuperação de falhas. Então, como eu estava falando, né? Então hoje vamos supor que você desenvolve um aplicativo, né? Esse aplicativo está falando com o Google, ele está falando com a API que é do governo, às vezes ele está falando com a API que é de terceiro. Então você tem que pensar em tudo isso, né? Em pensar em tratar todos esses erros para que a aplicação não quebre, para que a aplicação não falhe. Não basta apenas codar, não basta apenas programar, né? O programador moderno ele tem que ter uma visão analítica, né? Ou seja, ele já tem que pensar no todo, né? Então ele tem que pensar em formas de como ele vai tratar, de como que ele vai fazer a sua aplicação funcionando, mesmo quando situações externas, né, como dependências externas estiverem com problemas. O segundo ponto aqui é o monitoramento e detecção de falhas. Então, implementar mecanismo de monitoramento contínuo e detectação de falhas ajuda a identificar problemas nos sistemas antes que eles causem interrupções graves. Isso permite a tomada de medidas proativas para corrigir e mitigar problemas. Então, o que é importante, né, quando você desenvolve hoje? Você já tem que desenvolver pensando de uma forma de você monitorar esses possíveis problemas, né? Então, é você colocar alguns logs, é você colocar ali algumas formas, né, de você verificar o que pode estar acontecendo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma API, eu consumo uma API do governo que ele retorna para mim se a nota fiscal está ok. Então, o que eu posso fazer, né? Eu sei que o tempo de resposta do governo ali é de 1 segundo, por exemplo. Então, eu já deixo ali meio que pensando, né? Se a API começar a demorar mais de 1 segundo para responder, é porque eu estou com algum problema. Então eu posso ter um monitoramento disso, né? E enviar essa informação para minha central ou para mim, né, que sou programador, avisando, a API do governo está demorando mais de 1 segundo para responder. Então ali eu consigo já tratar e já consigo detectar o que está acontecendo. Ou vamos supor, eu tenho uma API minha, né? Onde o cliente lá ele vai cadastrar uma nota fiscal. Né? Então pode acontecer dessa minha API estar começando a demorar demais. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso melhorar a minha infra. Então eu preciso aumentar o meu número de servidores, eu preciso melhorar o meu processamento. Então eu já começo a monitorar o que vai acontecer antes que aconteça, né? Então, como eu falei, o programador moderno hoje ele tem que ter essa capacidade grande de entender o que está acontecendo, tá? E tratar antes que o problema se torne crítico. Então, esse é o nosso segundo ponto. O terceiro ponto aqui é backup e recuperação, né? Então, ter planos de backup e recuperação de dados é fundamental para a confiabilidade. Isso garante que os dados possam ser restaurados em caso de falha catastrófica ou perda de dados.
Então isso aqui é básico, né? Sim, todo programador ele já tem que pensar numa estrutura de backup de todas as suas informações. Você tem que pensar assim, né? Por um lado eu tenho o meu programa, né? Eu tenho o meu software, e por outro lado eu tenho o meu banco de dados, né? Ou seja, onde eu vou guardar as informações, onde eu estou gravando os pedidos, onde eu estou gravando as notas que foram emitidas, né, onde eu estou cadastrando os meus clientes. Então eu sempre tenho que pensar numa forma de fazer backup, né? O backup tem que ser diário, o backup tem que ser semanal. Quando a gente for falar de banco de dados, nós vamos falar muito sobre isso, né? Mas é importante, né, o seu sistema ter ali uma metodologia de backup, né? Um método de você guardar as informações para que, caso algo aconteça, você consiga restaurar. Realizar testes de resiliência e simular situações de falha ajuda a garantir que o sistema seja capaz de lidar com cenários adversos de forma adequada e que os procedimentos de recuperação funcionem como esperado. Então o que você precisa fazer, né, é criar testes, né? Então você faz teste de resiliência, né, para simular situações de falhas. Então, por exemplo, eu vou fazer um teste aqui como se a API aqui do governo estivesse fora. E o que vai acontecer com o meu app? Então eu vou criar uma tela para avisar para o usuário entrar depois, avisando que estamos com algum problema. Aqui eu já vou colocar uma rotina que vai ficar batendo lá na API do governo, a tela voltar, e quando ela voltar eu vou avisar meu usuário, já pode testar de novo. Então são testes que você precisa fazer já no seu app, que a gente chama de resiliência, ou seja, você já começa a tratar os pequenos erros, né? Você já consegue deixar a sua aplicação capaz de lidar com pequenas falhas ou até grandes falhas, e você já tem o plano B e já está pronto para lidar com isso, tá? O quinto ponto aqui é controle de erros e exceções. Implementar tratamento de erros eficaz e manuseio de exceções é importante para garantir que o sistema não entre em estado instável ou inesperado devido a problemas inesperados. Então isso aqui, quando a gente entrar mais na parte de código, né, eu vou relembrar vocês desse ponto. O que é importante, quando a gente desenvolve, a gente sempre tem que pensar que pode dar erro, né? Então toda vez que eu crio uma função, por exemplo, estou criando uma função que vai emitir uma nota fiscal. Então eu já tenho que criar essa função pensando que a API do governo pode estar fora. Então eu já tenho que criar as minhas exceções, eu já tenho que ter o meu controle de erro para evitar que esses erros fiquem quebrando o meu app, que fiquem ali aumentando memória, né, que fique dando problema ou que fique lixo ali de erros da minha aplicação e vai deixando ela cada vez mais lenta, tá? Escalabilidade e redundância. Arquiteturas escaláveis e redundantes podem aumentar a confiabilidade, pois permite que o sistema distribua cargas de trabalho e tenha recursos alternativos disponíveis em caso de falha. Isso aqui é importantíssimo, tá? Quando a gente fala mais na parte de back-end, né? E a gente ter sempre servidores, mais de um servidor rodando o meu serviço, né? Porque se um servidor falhar, o outro ainda está no ar e eu consigo manter minha aplicação, mesmo que reduzida, funcionando, né? Mas com isso eu ainda consigo ali correr, colocar outro servidor no ar e voltar tudo que eu tinha, né? Então isso é importante, né? Essa parte de escalabilidade e redundância hoje nas aplicações modernas todas têm, né? Atualizações e manutenção. Atualizar e manter regularmente o software, bem como aplicar patches de segurança, é crucial para evitar vulnerabilidades que possam levar falhas ou comprometimento de segurança. Hoje nós vivemos ali a era, né, do desenvolvimento moderno, e também nós temos o que chamamos de os hackers. Eles continuam, né? Eles continuam tentando invadir aplicações, eles continuam tentando quebrar a sua aplicação. Então hoje temos vários mecanismos ali para evitar, né, que os hackers invadam. Só que isso é uma coisa constante, tá? Então a gente sempre tem que estar atualizando a nossa aplicação, sempre tem que estar protegendo a nossa aplicação, porque a cada dia surge um novo ataque, a cada dia surge, né, uma nova forma ali de invadir uma aplicação, de quebrar um servidor. Então é importante, né, você trabalhar sempre pensando nisso, pensar como que eu vou proteger o meu sistema, como que eu vou proteger a minha aplicação. E aí isso é com manutenção e atualização, né? Então o ciclo de vida hoje de um software é muito mais rápido do que era antigamente, né? Então antigamente a gente desenvolvia uma aplicação, às vezes demorava 2 anos para você trocar. Hoje você tem, principalmente quando fala de aplicativos, né? Você tem às vezes lançamentos semanais, né? Tem empresas que toda semana estão lançando uma nova aplicação, porque ali ela está colocando novas funcionalidades e também ela está ali tratando, né, de correções de erros, né? Aplicando patches de segurança para evitar que algo aconteça com a aplicação. Treinamento e conscientização, né? As equipes de operação e manutenção devem estar bem treinadas e cientes dos procedimentos
de operação e recuperação de falha. Então, quando você programa, né? Então hoje a gente trabalha muito em time, né? Quando a gente fala de aplicação moderna, ninguém mais desenvolve sozinho. Então você trabalha em grandes times, né? Com várias pessoas e faz parte também do dev, né? Daquele que está criando a aplicação, treinar e ensinar, né? O time que vai dar o suporte ali pros usuários de como ele deve proceder em cada problema, né? Como que ele deve proceder em cada tipo de erro, em cada código de erro. Então, gente, resumindo, né? Essa parte de confiabilidade em arquitetura de software é fundamental para garantir que um sistema possa operar de forma consistente e previsível, mesmo em face de falhas e desafios imprevistos. Isso é crucial em muitos cenários, onde a interrupção de sistemas pode ter consequências graves, como perda de vidas, prejuízos financeiros ou danos à reputação. Portanto, a confiabilidade é um dos principais objetivos em muitos projetos de arquitetura de software. Então, esse foi o nosso módulo, né, sobre confiabilidade. Eu peço que você escute de novo até absorver todo o nosso conhecimento. E eu espero você no próximo módulo. Obrigado.